E olha, o presidente eleito Lula anunciou hoje os nomes de mais de 16 ministros do futuro governo. Lula anunciou os seguintes nomes: Alexandre Padilha para as Relações Institucionais, Márcio Macedo para a Secretaria-Geral, Jorge Messias, Advocacia Geral da União, Nízia Trindade para a Saúde, Camilo Santana para a Educação, Esther Dweck, Gestão, Márcio França, Portos e Aeroportos, Luciana Santos, Ciência e Tecnologia, Cida Gonçalves, Mulheres, Wellington Dias, Desenvolvimento Social, Margarete Menezes para a Cultura, já havia sido anunciada inclusive, Luiz Marinho para o Trabalho, Aniele Franco para a Igualdade Racial, Silvio Almeida para os Direitos Humanos, o vice-presidente Geraldo Alckmin para a Indústria e Comércio e Vinícius Carvalho para a Controladoria Geral da União. O anúncio aconteceu no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, onde atua a equipe de transição. Algumas surpresas, né, Rayana Lucas? Outras nem tanto, como é o caso do Camilo Santana, que a gente já havia falado, mas tivemos aí um nome que chamou a atenção, que é o da irmã da Marielle Franco, né, a Aniele Franco, para essa pasta da igualdade racial, né? Inclusive uma novidade desse novo governo. Pois é, Luiz, alguns nomes e algumas secretarias, aliás, alguns ministérios, né, foram resgatados ou criados, e o nome da Aniele Franco, como aí o nome da igualdade racial, ela que vem aí se destacando, né, na política desde a morte da sua irmã e também do motorista dela, né, da irmã que foram assassinados lá no Rio de Janeiro, e a Aniele se tornou aí uma grande defensora de pautas ligadas à igualdade racial e também ligadas aí a crimes, né, defendendo aí, lógico, o crime cometido aí contra a sua irmã. E aí a Aniele, ela vem como um nome de força, né, que foi ganhando, na verdade, né, desde então, e aí vem como um nome novo dentro aí da política, né, e foi uma surpresa, porque não esperava um nome como o dela, esperava-se um nome mais, vamos dizer assim, que estivesse há mais tempo na política, mas eu particularmente acredito que seja um bom nome, porque a Aniele, embora a gente não tenha conhecimento, mas ela já atuava ali à frente de projetos de igualdade racial juntamente com a irmã dela. Então, eu acho que ela assumiu o protagonismo a partir do momento aí da morte da irmã, mas é um bom nome para a parte da igualdade racial, que a gente não tinha esse ministério no governo atual, né? E aí a gente já vem com um bom nome. Outros nomes também que já era esperado se anunciar, o Geraldo Alckmin vai assumir aí o Ministério da Indústria e também do Comércio, ele que vai ser aí um grande articulador com o Lula, né, com empresários e também com o setor privado para melhorar ou trazer aí garantias para o atual governo. Outros nomes, a Margarete Menezes da Cultura também, ela já havia sido anunciada, mas foi um nome assim de surpresa, né? Porque esperava-se outros nomes ali que vinha se falando nos bastidores. Inclusive até se falava de nomes de pessoas que não haviam aceitado aí o convite do presidente Lula para assumir o Ministério da Cultura, que foi um dos ministérios, obviamente, muito criticados no atual governo, né? Inclusive a cultura, a pasta da cultura, né? Ela estava sendo comandada pelo ex-ator, né, e agora político, o Mário Frias, se eu não me engano o nome dele, agora não me recordo. Mas aí vem grandes questões, né, em relação ao número de ministérios que a gente terá aí no governo Lula. Se fala-se em mais de 30, já falaram 33, né, 33 pastas para esse governo, e a expectativa são de próximos nomes, né? O Camilo Santana foi só confirmado, porque a gente já havia anunciado, porque ele, em suas redes sociais, assim como o Lula e a Isolda, já haviam falado sobre o nome, né, de ter aceitado o convite para assumir o Ministério da Educação. Outros nomes que já haviam sido anunciados, 6 ministros já haviam sido anunciados: o Fernando Haddad na Fazenda, Flávio Dino na Justiça, o José Múcio Monteiro na Defesa, a Margarete Menezes na Cultura e o Mauro Vieira nas Relações Exteriores e o Rui Costa na Casa Civil. E a Luísa, falando aí dessas movimentações de ministérios e também aí da relação, né, de anúncios para os secretários de suas subpastas, né, a gente tem aí vamos dizer assim, um plot twist, que a gente fala muito lá no Twitter, né? Uma história que tem um revés.
Flávio Dino, ele cancelou aí, em menos de 24 horas, a nomeação do diretor-geral da PRF, que defendeu aí ao longo do processo, né, contra o Lula, principalmente da Lava Jato, o Edmar Camata. Ele havia sido nomeado pelo Flávio Dino para comandar a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, e ele se mostrava, né, um entusiasta da Lava Jato e também um grande defensor da atuação do Sérgio Moro, que hoje foi eleito senador pela União Brasil. O Edmar Camata, ele também usou as redes sociais para manifestar, né, na época, o apoio à prisão do petista. Segundo ele, em um tweet, abre aspas, ele disse: "Tivemos polêmicas nas últimas horas e o entendimento dele e da nossa equipe é que seria mais adequado proceder a essa substituição." O que disse aí o Flávio Dino a respeito do Camata. Ele também anunciou que Antônio Fernando Oliveira será o novo diretor da PRF. O Antônio Fernando, ele já foi superintendente da corporação no Maranhão, com quem aí tem uma proximidade com o Flávio Dino, que também é de lá do Maranhão. Ele foi governador aí por 8 anos lá no Maranhão e agora é senador, foi eleito senador, né, em 2022, mas irá assumir o Ministério da Justiça. Então são essas movimentações, né, que a gente tem aí, tanto do anúncio de ministros, como também aí de diretores e secretários. Secretária da Educação Básica, a gente tem a Isolda Sela, e o Camilo Santana tem sido aí muito comemorado, principalmente aqui na região. Ontem estava acompanhando aí nas redes sociais uma homenagem que o Colégio Salesiano lá de Juazeiro do Norte fez, né, porque Camilo Santana é do Cariri, né, tem bases ali políticas em Barbalha, mas é daqui do Crato, estudou no Colégio Salesiano, e o colégio fez aí uma homenagem para o ministro da Educação de 2023 do governo Lula, o Camilo Santana. Motivo de orgulho para nós caririenses e, obviamente, também para as instituições que o acolheram aí quando estudante, Aloísio.